Bom dia, boa tarde, boa noite e hoje mais uma vez internacionais, Betelli. Aqui nós vamos falar com o cara que deu treinamento na Coreia. Coreia e também na Tailândia. O cara fala 5 idiomas. Se você quiser fazer o podcast em outro idioma, fica à vontade, viu? Estaremos aqui hoje então com Valdir Bardi, preparador de goleiros, uma experiência internacional na Tailândia e também diversos países aí com palestras e workshops. Isso mesmo, será que ele já foi para os Estados Unidos? Ah, deve ter ido. Vamos perguntar para ele como que é o futebol lá, como que é a preparação de goleiro, quem que ele acha que é o melhor goleiro da atualidade. O cara conhece muito do assunto, vamos explorar ao máximo aqui. É o dono do Voa Goleiro, só pra você ter uma noção. Da hora. Quem não segue ele, já segue. Valdir Bardi e o Voa Goleiro. Blog de goleiro? É, ele tem blog de goleiro. É que vocês cansam de ser rejeitados. É o único que fica sozinho lá, o pessoal. O Betelli entender só. Vamos fazer um blog de goleiro. Tá. Quando eu jogava com o Valdir, a gente foi cada um para um lado depois, né? Ele foi dar treino lá na Coreia. E aí a gente queria criar alguma coisa, alguma marca, né? E aí ele criou o Winged, né, na época. Winged goleiro, goalkeeper, né, tal. Aí eu falei, Valdir, vamos criar um nome mais brasileirado, né? Que seu público tá aqui, né, tal, né? Aí a gente começou a brincar com o nome e saiu Voa Goleiro. Aí hoje é um dos maiores do Brasil. É o maior blog de goleiro do Brasil. Que fala de goleiro, mas fala com propriedade. Né? Tanto é que a gente. Não é pitaco de goleiro, fala com. A gente, aliás, Voa Goleiro nasce disso, porque a gente se incomodava muito de ver conteúdo fraco. A gente via imagem, mas você não via conteúdo. O que o cara tá fazendo? Por que ele tá fazendo aquilo ali? E aí a gente começou a buscar os porquês. Eu, como treinador de goleiro, estudando e aumentando minha gama de informação, fui fazendo, organizando vídeo, entrevista. Aí, por causa disso, eu fui parar na Alemanha, por causa disso, eu fui parar nos Estados Unidos, por causa disso, eu fui parar na Coreia e... Depois Tailândia. Já tô na Tailândia, são 9 anos de Tailândia. Então já fica o negócio... É monstro, filho. Assim, então a proporção que uma um coisa blog, foi puxando a outra, entendeu? Vai puxando. Aí virou canal, e aí os caras postavam um vídeo. Sim, agora nós temos o Voa Goleiro. O Voa Goleiro tá batendo 60 mil seguidores. É um Instagram. nicho muito específico, cara. Muito nós temos por mês no site, no nosso blog, de 5 mil a 6 mil acessos. Aí agora eu criei o Voa Goleiro treinamento, porque o Voa Goleiro oficial mesmo virou um negócio muito entretenimento. E a minha ideia nunca foi muito entretenimento. É, que a galera curte dar pitada. Eu já gosto mais de levar informação de qualidade. Sim. Aí eu peguei e criei o Voa Goleiro treinamento. Isso faz o quê? Veio me seguir lá, eu não sabia que era seu. Então. Instagram eu também. pensei Isso, que era loja. E agora nós estamos batendo quase 5 mil seguidores também. Só de treinador. Um negócio aí, fora os grupos de WhatsApp que tem de treinador. Eu saí de todos. Você saiu? Você é louco. Isso daí... mais de 10 grupos, o nego ficava falando. Os caras postam muita coisa de luva e vai falando de... Sim. É um mundo fora do normal. Mas traz também a questão da informação de qualidade. Sim. Dicas de treinamento, que fazer. Exatamente. O meu ponto de vista sempre foi esse. Tanto é que o entretenimento começou a levar muita... Como que a gente fala? Começou a levar muita informação, tipo fast food, né? Sim. Que a gente brinca lá, os fake news de e aí news, né? Aí eu já deixa eu fazer isso aqui, fica com isso aí. Por ser um nicho muito específico, são poucas as pessoas que entendem, você acaba criando um vínculo muito, como que fala? Profissionaliza, né? Mais, exatamente. Tanto é que agora eu comecei a dar aula, já dei 2 aulas para o Futebol Interativo, que é uma startup de futebol. Já dei aula para THE, que é 360, que é uma empresa de marketing de São Paulo muito forte, que tem o Conafood. Já ouviu falar do Conafood? Já que é uma empresa, então os caras que organizam o Conafood. E estou terminando o meu curso da ATFA na Argentina. Tem o curso da CBF, mas eu estou fazendo agora, experimentando, porque me deram para eu experimentar o nível do curso. Qual academia que você gosta mais de goleiro? Qual escola, né, que a gente fala? Cara, Você é que hoje está muito globalizado, né, Everton? Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, mas se você olhar o meu treino, não é um treino de brasileiro.
Sim. Tanto é que os caras me total- odeiam no totalmente Brasil. Falam, o que fora. esse cara faz? Ele acha É. que ele é europeu. Eu falo, não é, é que as minhas Tendência- referências, eu cresci tendo referências lá de fora. Sim. Por quê? Porque sempre que eu busquei referência aqui no Brasil, eu nunca encontrei. Eu nunca encontrei. É que geralmente as referências maiores é holandês. Exatamente. Eu dei agora a aula Inglês. semana passada Vai, né? e as minhas referências todas das minhas aulas foram voltadas para a Europa. Escola holandesa, húngara, alemã, espanhola, a própria escola inglesa. Lógico, Isso aí você vai mesclando, então. e aí você vê a Ah, necessidade do que você quer para o seu treino, que o seu atleta precisa e coloca essa dinâmica, entendeu? Sim. Por aí vai. Mas esse curso da CBF é específico de goleiro? Isso. E aí você tá fazendo na Argentina lá agora, da AFA. Isso, estou fazendo a AFA, na E aí Argentina. você vê essa diferença. Muito. Mas muito. Lá já é ruim. Muito. A AFA é a maior escola de treinadores do mundo. Caramba, eu não sabia. Se você, vamos fazer aqui rapidinho. Olha aí na Espanha. Treinadores argentinos. Na Espanha, na Inglaterra. Simeone, tá tudo lá. exatamente. Vamos pegar um, né? Você vai pra Inglaterra, você tem Bielsa. Você vai pra França, você tem Sampaoli. Os caras estão no mundo todo. E o brasileiro? Depois os caras dão uma desculpa, né? Você vê na A televisão os língua, caras dando não, desculpa da esquece, língua. isso aí Tem nada. o próprio Desculpa da espanhol, o língua. espanhol fala, o inglês dos espanhóis, dos argentinos são horríveis. Ah, inclusive, se você quiser fazer o podcast em inglês, ele já deu entrevista para podcast de fora. É. Aí- Norueguês. Fala norueguês. Não, aí. não, inglês. Sim. Inglês é melhor. Não, mas e aí tem essas coisas que o futebol te agrega, né? Eu saí do, né, comentei com o Everton, eu saí do Brasil, não falava nem o português direito. Aprendi inglês, coreano, tailandês, espanhol. Você tem que falar, e você vai aprendendo, entendeu? Eu fui da clínica nos Estados Unidos, eu fui um ano, eu fui pra Denver, no Colorado. Com o menino lá, né? Isso, aí no segundo ano fiz Denver, e aí abri uma outra sessão em Nebraska. Aí ano passado era pra ter ido, que já ia abrir pra 3 estados, mas daí a pandemia já Cortou. cortou tudo. Mas assim, é uma coisa que também foi o Voa Goleiro. O cara achou, o cara tava sempre procurando um nome, ele achou na internet Voa Goleiro, viu os treinos Os conteúdos do né, de YouTube, me treino. mandou um e-mail. Eu assim, falei, será? Pegadinha do malandro. Exato. Aí eu falei, você consegue fazer uma carta aqui pedindo autorização pro clube? Aí ele, não, eu faço. Aí ele fez a autorização, tudo certinho. Eu falei, você consegue me dar um adiantamento disso aí? E mais as passagens de ida e volta, porque, né? Aí ele, não, consigo. Porque você tava na Coreia, né? Tá na Tailândia. Já tava na Tailândia. Aí eu tinha que fazer visto. Aí lá na Tailândia pra fazer visto pra ir pros Estados Unidos. Nossa. Meu, vocês não têm noção, cara. Você é louco, você é louco. E por que a Tailândia? Porque é o que veio. É o que apareceu, né? É que ele tava na Coreia dando treino pra criança. Eu tava na Conta Coreia, aí. isso, eu tava na Coreia, eu trabalhava com categoria de base, né? Então fiquei quase 5 anos na Coreia e já tava num momento assim que você não consegue mais evoluir. Na época eu tava com 26, 27 anos, 26 para 27 anos, e na Coreia tem o problema o agravante da cultura. Quando você é muito novo, você não tem tanta oportunidade, porque lá quanto mais velho, mais respeito você tem. Sim. E aí eu comecei a fazer entrevistas para times profissionais, só que nunca aparecia nada. Aí um amigo meu, e também foi por causa do Voa Goleiro, que a gente tinha feito uma entrevista no Voa Goleiro, eu tinha que a cada 3 meses sair e renovar meu visto. Aí ele falou, vem pra cá, vem pra Tailândia, vem aqui, fica comigo uma semana. Ele tava lá. Isso. Aí eu fui lá, fiquei com o cara uma semana, aí eu voltei pro Brasil. Ele treinador. Isso, treinador de Ele goleiro. treinador. Não, treinador de goleiro também. Quem que era? Salomão. Ah, não era o... Não. Achei que era O Mano. O Mano. Não, depois. Então, eu conheci o Mano aí. Que ele era amigo do Mano. E aí o Mano chega no clube. E aí ele recebe uma proposta do ABC de Natal. Ele falou, vou pro Brasil. Só que eu quero indicar um cara que eu conheço. E aí acabou me indicando. E eu tava aqui, cara, tava desempregado, voltei, meu filho tava nascendo. Eu não esqueço até hoje, eu tava descarregando uva com meu pai em São Paulo, que meu pai é produtor de uva. E era tipo 2 da manhã, eu com as caixas de uva aqui, toco o celular. Ô meu, tudo bem? Tudo bom? Beleza. Pô, você não quer vir pra Tailândia? Olhei pras caixas de uva, falei, melhor que isso aqui, né? Vou. Acho que eu vou. Vou. Aí, não, então, vou colocar seu nome aqui, se o pessoal aceitar, a gente começa. Eu falei, beleza. Aí eu fui, e aí eu conheci o Mano, que é esse treinador com o qual eu trabalhei
Nossa, dois, foi três, bastante quase 5 anos. E a carreira, como fala, deslanchou lá pro lado profissional, né, na Tailândia. E foi O acontecendo. Valdir conseguiu, Beté, levar goleiro pra seleção, velho. Seleção da Tailândia. Mano. Da hora. Sim. Da hora, né? Esse ano aqui, na Coreia, na base, foram 4 goleiros pra base. Na Tailândia pra base foram 2, 3, 4. Na base, né, categoria sub-20, assim, que normalmente é nosso quarto goleiro, terceiro goleiro. Profissional foram 2 profissionais. Pô, muito massa. Inclusive ano passado, no meio da pandemia, a gente conseguiu levar o goleiro. Foi pra Copa ele, não? Não, chegou aí? não, eles não vão, né? Não. Eles só disputam Não, aquela Copa da Ásia lá. Sim, eles Essa chegam daí, né? a fazer parte do grupo, né? Copa do Mundo ainda não. Sim, Não os chegaram. qualifies, né? É. Tailândia nunca foi pra Copa. E vai demorar. E hoje? Projetos? Então, lá, não tá lá, tá só pra cá, por causa da pandemia, etc. Então, como que eu posso explicar? Isso já é entrevista? Já tá rolando Já já, tá rolando. faz um tempo já, 12 12 minutos já. Ah, tá, beleza. Vocês vão editar, né? Não, vai pro pau, velho. Então, hoje... Editar, vou falar que você falou mal do Cássio aqui. Não, hoje, como que eu vou dizer? Tô de volta aqui e o futebol é muito dinâmico, né? Não tem como eu falar assim... Se eu pudesse te falar a minha vontade, até por causa do país e receber em dólar, que é melhor, eu não quero ficar no Brasil. Mas eu também sei que nós estamos no meio de uma pandemia. E o engraçado foi que eu tava num clube, tava bem no clube, e o treinador saiu desse clube, um tailandês. E o goleiro tinha ido pra seleção, e a presidente me adorava, e esse treinador falou, Valdir, vamos comigo nesse novo projeto? Eu falei, vamos, porque sabe quando você precisa de novo desafio? E nós fomos. E no começo, até a pandemia vir, tava super bem. Nosso time, o goleiro foi pra seleção. Imagina um time de meio de tabela, o goleiro indo pra seleção, e o time bem, nós tava em quarto, quinto, e aí veio a pandemia, ficamos 4 meses sem jogos, depois, e sem treino, sem nada, depois voltou, aí parou, aí eles arrumaram, a federação meio desorganizadamente assim, arrumou umas janelas no meio, aí a gente acabou perdendo um jogador importante. Primeiro turno a gente acaba brigando por uma vaga na Champions League da Ásia. Segundo turno nós somos rebaixados. Putz. Caramba. Então, e eu já tinha, no primeiro turno, quando deu essa ascensão do time, os caras, vamos renovar o contrato até 2022. Eu falei, beleza, vamos. Né? Até esse pessoal humano que agora, que é o treinador que eu já trabalhei muito tempo, ele vai pro Vietnã, e nessa parada que teve, não podia entrar uma dessas paragens que teve no campeonato, não podia entrar nenhum país dentro da Tailândia porque o país estava fechado. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma seleção da liga. Os melhores jogadores ali colocaram um mano como treinador e o mano me leva como treinador. E de novo, bem legal, empatamos 2-2 contra a seleção da Tailândia. E a gente acaba o primeiro turno ali em quinto, sexto. E depois o segundo turno, eu acho que a gente teve mas a gente perdeu assim 8, 9 jogos seguidos. Daí pra mais. E aí eu cheguei a pedir, eu falei, eu não quero mais contrato, quero ir embora. Aí os caras, não, querendo que você fique. Tanto é que eu ainda entro no voo, né? E quando acaba o campeonato, cheguei pro treinador e falei, e aí, treinador, vamos ficar aqui? Ele falou, vamos ficar. Vamos ficar, vamos levar o time, vou ter reunião com os caras. Eu falei, mas eu vou ao Brasil. Não, vai ao Brasil tranquilo. A situação hoje, então, você veio por causa de acabou a temporada. Exato, acabou a temporada. No começo do ano acabou a Isso, temporada. e vocês mudaram o calendário para ser tipo calendário europeu. Tá. Então uma liga, só que assim, por causa das pausas, a liga que era de 10 meses foi para 1 ano e 5 meses. Foi estendeu muito. E aí eu tô no voo, voltando, a hora que eu abri a internet no avião, eu olhei ele postando, né? Tchau, não sei o que, eu falei, Filha da mãe. caraca, o que eu vou fazer? Aí eu cheguei e falei, os caras, eu falei que eu queria ficar, mas era do meu jeito, eles não queriam fazer algumas mudanças, vamos ver o que a gente arrumou por aí. Ainda eu tô nessa ainda, esperando ele. Mas tem contrato ainda, você falou que renovou até Então, 22. o contrato aí já encerraram o contrato, porque como o treinador saiu, Aí leva a comissão inteira. o staff todo, eu era o único estrangeiro do staff, né, do grupo de staff, e o mais caro, e aí para uma retenção de
de gasto também, porque é uma segunda divisão, o budget deles é menor. O primeiro a cair fui eu. Não tem nem como. Não. Desculpa, não tá no budget. Então tá. E aí fico no aguardo do treinador. Aí o Mano que tinha me chamado para ir pro Vietnã. Porque quando acaba esse jogo da seleção, o Mano fala, pô, a gente trabalhou junto, vamos ver se a gente volta a trabalhar junto. Aí eu falei, não, vamos ver. Aí aparece a proposta dele pro Vietnã. Isso no meio da liga lá na Tailândia. Vamos. Aí eu de primeira falei, vamos. Aí eu voltei pra casa, fiquei uns 2 dias pensando, falei, mano, eu acho que não é justo. Porque quando eu fiquei desempregado, esse treinador me abriu as portas. E agora que a primeira oportunidade que aparece pra ir embora, eu vou embora, vou deixar o cara aqui. Já percebendo que a situação ia ficar difícil. Lógico, o salário era até melhor, as condições eram melhores, mas eu achei que não era justo eu fazer isso com o treinador. E no Vietnã é o mesmo padrão de jogo, daquele base lá? Futebol, é porque Tailândia, Vietnã são os países mais evoluídos, vamos dizer assim, no futebol, mesmo não sendo alto nível, estão num processo de modernização de futebol, vamos dizer assim. Só que a Tailândia está 10 anos na frente do Vietnã, em questões de estrutura, de campo para treino, de uma mentalidade, mesmo que a Tailândia ainda não seja aquele nível profissional, mas assim, já é muito mais à frente do que é o Vietnã. E como países mesmo, né? Sim. Só que com a pandemia... Exato, cultura. Essa parte cultural influencia diretamente. Só que olha só como são as coisas. Agora, o país, o próprio questão de país, tem umas notícias saindo agora que o Vietnã vai crescer muito mais que a Tailândia. E se você ver a média salarial hoje da liga tailandesa, ela está um pouco, assim, questões de staff, não estou falando de jogador. Já é um pouco maior do que a da Tailândia. Porque o futebol, a economia está uma economia mais em ascensão, e a Tailândia está uma economia mais estabilizada. Entendi. Entendeu? Com a pandemia, com tudo isso que está acontecendo. Então, até eu conversei com o pessoal lá, falei, como vocês estão? Falei, pô, aqui é complicado, parece que a gente voltou no tempo. Mas é por causa disso, é por causa da evolução. A evolução que já aconteceu lá na Tailândia, está acontecendo agora no Vietnã. Você tem a sensação de quando fala futebol no Vietnã, é só tiro, porrada e pomba? Eu acho que é isso. O cara põe um campo lá, toca o Mas gado, Tem as dinamite no chão. toca o gado, toca e fala aqui. Mas é impressionante o quanto o vietnamita gosta de futebol. Tem partida que, no meio, nós estamos falando de pandemia, né? Sim. Teve uma partida de 2, 3 semanas atrás, que os caras, eu tava assistindo o jogo dos meus amigos, 30 mil pessoas no estádio. Louco. E você não escuta, você só escuta a torcida. Caramba. Tem muito estrangeiro jogando? Muito. Africano, porque são baratos. Brasileiros, porque são bons e baratos. E europeu, que já não tem, que não vê que conseguem jogar um nível tão alto na Europa. Vai lá ganhar Tem uma um grana. custo de vida bom, porque o custo de vida lá acaba sendo barato, e um salário bom que você ganha de forma livre. Você tem um visto de trabalho, e Ho Chi Minh, se vocês pesquisarem, Quem? Ho Chi Minh, que é o nome da cidade, Eu peguei no passarinho, Ho Chi Minh, Roxinol. mas se vocês pesquisarem, é uma cidade excelente para morar. Que legal. É melhor que São Paulo, vamos colocar assim, um nível assim. Caramba. Bangkok, entendeu? Bangkok, sim. Bangkok é muito turismo, né? Mas Ho Chi Minh ainda. E não tá... O próprio questão de vírus está muito bem Controlado. controlado, exatamente. E quantos ponto de times ter tem lá 30 na mil. primeira divisão? Do Vietnã? Cara, do Vietnã, se eu não me engano... Da Tailândia mesmo. Tailândia são 18. Na primeira divisão são 18. Agora no Vietnã eu já vou confirmar para você aqui. Valdir, se fosse comparar o futebol daqui com o de lá, lá seria o que divisão daqui? Cara, Everton, assim, ó, eu até falo com os meus amigos, né, porque a gente discute muito, como que a gente fala, o nível de futebol, né, mas se você olhar hoje no Brasil, o que vocês veem no futebol aqui, não é como que fala? O nível máximo. Por quê? Os jogadores bons não estão no Brasil. Sim. Os jogadores mais ou menos bons também não estão no Brasil. Eles estão na segunda Da Europa. da Europa. Muito jogo. Os também. caras que são da terceira, sabe onde eles estão? Eles estão na Ásia. Eles estão na Ásia. O tanto de jogador que eu comecei a assistir um monte de falando, mas esse cara jogou na Tailândia, esse cara, todo time que eu vi, esse cara jogou na Tailândia, esse cara jogou na Tailândia. É tanto cara que tá pra lá, porque lá o que acontece? Os calendários são mais organizados, são melhores, recebem em dia, custo de vida bom e barato.
Estrutura. Por que eu vou ficar Segurança. aqui? Por Não exemplo, vai tomar pedrada, Exatamente. vai Ônibus. tomar tiro só. Mas exatamente. tomar rajada, A né? Ponte Preta aqui, ó, teve É, um que deu resultado, uma B.O., pedrada, né? os caras vão agredir, vão xingar. Ah, o São Paulo no final do Brasileiro também. Também. Teve um lá no norte também. E o Santos tá prestes a tomar umas pauladas. Mas o treinador do... É que o Beto é clubista, tá? Ele não, Clubista do quê, é, filho? ele é santista e clubista. Mas você Aí viu o que não- aconteceu não agora vale. no Santos? É. O treinador foi embora, por que ele foi embora? O Santos tá numa pindaíba do caramba, não tem Não paga dinheiro, ninguém. não tem nada. Teve que vender o maior jogador agora pra pagar a dívida e mesmo assim. Tá bloqueado. Aí as os caras perderam um clássico que ele jogou com o time reserva, poupando. contas Os caras foram soltar rojão na casa dele. Um cara de 71 anos. Que é trabalhador, querendo ou não, é trabalhador. Sim. Ele pegou e falou, oh, Tchau. peraí. Não, isso aqui não é pra mim. Isso aqui não é pra mim. Isso é feio pra gente. Nós estamos passando vergonha pro mundo. Não só politicamente, mas... Não deixa de ser também, né? Entendeu? Não, mas o pessoal é muito louco mesmo. Então O é... futebol é muito louco. Mas não se tem muita... Isso que eu vejo também, se perde a razão. Foi ontem, né, que os caras invadiram o campo lá também? Que ia ter o jogo do... Manchester Do e... Manchester. Não, Manchester e Liverpool, É, foi domingo. E aí invadiram... Foi domingo? Aham. Invadiram o campo lá Sim, pra não teve protestar, por causa... Uhum. Era Contra do... quem? Contra o Do presidente, Liverpool? contra o presidente do clube. Contra o presidente do Do Manchester. Do Manchester United. Gasler. É Dazzler. Negócio assim. O cara tá vice do... Mas Mas por causa da liga lá que eles estavam querendo Ah, criar, por causa E da por liga. causa também. dos gerenciamentos aí no Gerenciamento. clube. Quando ele pega o clube, muitos jogadores são vendidos, assim, e os torcedores não têm... Lá, os torcedores vivem o clube, né? Então eles queriam ter muita resposta à questão de jogadores, porque tem jogador saindo, porque... Quer saber os motivos, né? Exatamente. Tudo na... Lá os caras acobertam muita coisa, né? Então, Essa questão de organização é fundamental. Eu acho que no Brasil não tem organização nenhuma, cara. Eu acho que, não conhecendo, vendo por fora, o único time que demonstra organização é o Red Bull. Deve vir uma cultura o que de Por fora. causa da estrutura externa, Isso, né? não, Porque mas vem uma o que estrutura de acontece... fora. Tenta trazer pra cá. É que nós estamos vivendo no futebol brasileiro uma transição de governança, né? Pelo que eu vejo. Você vê que são os clubes empresas que são clubes menores estão aparecendo. Sim. O Cuiabá, Sim. o Mirassol, o Botafogo do São Paulo, o Resende do Rio de Janeiro. São clubes que estão em ascensão, porque não é clube igual um Santos da vida. Isso. Não tem uma, Clube, né? não tem uma política. Estatuto. né, uma Exatamente. classe. É um clube empresa. Chapecó é Tem o assim? CEO. Chapecoense é? Chapecoense é. Foi. Tem o Lucas de Rio Verde, cidade lá do Mato Grosso também. Então, tinha um o time Cuiabá. Não, o Não, Cuiabá. eu acho que é outro. Tem o Cuiabá e Aham. tem o Lucas de Rio Verde, que é uma Aham. cidadezinha pequena lá. Acho que tem 60 mil habitantes, mas ela é toda estruturada por agronegócio. Agronegócio. E aí criaram o clube, Não, assim. parece que a cidade ela foi construída de maquete mesmo. Tipo, não assim que nem Jundiaí, a cidade que a gente Sim, vai sim. fazendo É os tudo puxadinhos. organizado. É tudo organizado. Que da hora. Mas eu acho que o futuro tá nisso aí, que nem o presidente do Cuiabá, do CEO do Cuiabá, é o rei da soja no Brasil. Só para vocês terem uma noção. Então, assim, o Bahia hoje, o Bahia mudou todo o seu estatuto, toda a sua cultura do clube para gerenciar melhor o clube. Olha, o Bahia hoje é uma referência. Sim. O Ceará hoje é uma referência. E aí você pega clubes como Vasco da Gama, Fluminense, Atlético Mineiro, Botafogo, Cruzeiro. São clubes historicamente muito ricos, mas com uma cultura enraizada que não deixa o clube... Se modernizar, Exatamente. se adaptar. E isso afeta... A partir do momento... A gente até comentou num dos podcasts aí que a partir do momento que você profissionaliza um clube e começa a enxergar como a mídia vai enxergar ele para trazer mais, captar mais patrocínio, para ter uma visão diferente, não tipo, os caras batem, os caras brigam, não sei o quê, começa a atrair outros tipos de patrocínio que daí vai fomentar como empresa mesmo. Foi o que a gente falou com o Burns. Com o Burns que a gente falou, aqui do Paulista. Ele é envolvido aí no Paulista e a gente estava falando sobre essa visão de patrocínio mesmo, porque senão fica como clube, os diretores, então, e aí não conseguem fazer nada, só sugam, acaba o clube, os caras vão sugar em outro lugar. Não, e sempre fica com dívida. Eu lembro que uma época passava lá ao final do ano, quais são os clubes, aí no G1, quais são os clubes com a dívida maior. Flamengo era
disparado. Sim, E aí sim. o cara De tipo, repente- tinha patrocínio. Não, ele tinha patrocínio. Tava o Ronaldinho, tava o Adriano, Wagner Love, 2009 lá, com a dívida O estourando. maior exemplo disso que você está falando, que você falou de tempos atrás, trazendo isso para a atualidade, o Atlético Mineiro está com uma dívida de 1 bilhão e não sei quantos. E contrata o Hulk. Contrataram um Hulk. Contrataram É um uma Hulk. doideira. Mas é porque o presidente que tá, eu tenho que fazer o meu, as dívidas, o próximo que Pra se mostrar, vire. Isso né? vai virando uma bola de neve. Sim. Entendeu? O cara não tem responsabilidade fiscal com o que está acontecendo, com a instituição. Ele tá ali, ele quer fazer o melhor, não liga pro financeiro. Sim. Só que hoje em dia não tem como Por separar isso o que tá uma financeiro do- política, né? Então, mas isso tem a ver com o que você falou. A gente está vivendo uma fase, se você utilizou um termo, transição. tanto no futebol quanto a política também nossa não tá boa. Mas isso é reflexo de uma política. A nossa Sim. política é assim. Se O vai futebol é reflexo da sociedade. Você vai pro município, pro estado, pro país, é assim, opa, eu tenho 4 aninhos, deixa eu fazer o meu legal pra eu garantir mais 4 e Exatamente. Depois, foda-se o tchau. resto, velho, Vai entendeu? encostar aqui? Pode. Ah, vai ficar com acho que Encosta tá na outra. desregulada a cadeira aí pra Não, ela é assim mesmo, ela é mole. Encosta aqui, ó. Fica melhor. Mas vai É ficar conforme, no plástico, é conforme o convidado, é mole. Conforme o convidado, ele fica... entendeu? Então, aí o cara vai refletindo, vou te fazer o meu, garanto mais 4. Mas é, e Os aí caras que se foda-se. virem depois. Não, e fica aí pros jovens pagar lá pra frente. eu tenho um outro exemplo falando isso aí. Você chegou a conhecer o índio, o coreano? Não. Um amigo meu? Índio coreano, esse É o apelido dele. É o apelido dele. Porque assim, quando a gente era novo, tinha muitos coreanos que vinham fazer estágio. Ficavam aqui no Brasil treinando, aprendendo futebol e voltavam. E para não chamar ele pelo nome, colocaram o apelido de índio. E depois de um tempo a gente se encontrou na Coreia, passado 10 anos. Passado mais 5 anos, tô dando um aquecimento lá na Tailândia. Valdir, que ele fala português. Eu falei, meu, o que você tá fazendo aqui, cara? Não, eu sou preparador físico. Pegamos amizade. Então, era, nessa época de juventude, era eu, o Índio e o Neto, né? Os 2 coreanos, o Ji-hoon e o Park. Então, a gente fez amizade até hoje. Esse nosso amigo, esse nosso terceiro amigo, ele virou empresário, mas empresário muito forte. Coreia e China. E ele falou, pô, você não conhece lá nenhum clube lá pra eu pegar lá no Brasil? Quero levar coreano, chinês, deixar uns jogadores meus, preparar eles pra virem pra cá, não sei o quê. Aí eu falei, ó, tenta ver o Paulista. Ele, é verdade, tinha esquecido o Paulista de Jundiaí. Ele veio, começou a pesquisa dele e falou, não dá, tem muita dívida. Pra ele pegar um clube, ele tinha que pagar uma dívida de não sei quantos milhões. Aí ele falou, eu não vou pegar. Aí ele foi e pegou um clube no interior, eu não sei qual clube que é. A gente não tem uma relação tão próxima, mas ele pegou um clube no interior de São Paulo, onde ele tem os coreanos deles que continuam vindo fazer esses estágios e manda para lá os jogadores, prepara o jogador, por exemplo, o jogador tem que ir para a Coreia, aí ele vai para lá, o jogador fica mantendo a forma física e leva o jogador para a Coreia, para a China, né? Enfim. Mas Antigamente era o Nacional, né, que fazia isso. muitos clubes Com as fazem isso, escolinhas, porque né? os caras pagam. Então, Ah. ele estava disposto a pagar um clube, pegar um clube para ele. Pra ele. E ele Ia veio ver. bancar o clube. Exato. Aí- E ele veio ver o Paulista, só que falou, as dívidas aqui. Ah, É Só que muito grande. se um coreano que tá vindo de lá tá falando isso, você imagina o quanto de dívida. E teve agora um outro coreano milionário que pegou o Manaus. É um outro clube que está começando agora a injetar muito dinheiro para daqui 5 anos um projeto de longa escala, se tudo der certo, que vai ser outro clube que vai despontar aí pro futebol, porque é um clube de futebol empresa, vamos assim dizer, tem o CEO deles, o cara tá com uma empresa lá em Manaus, tanto é que ele trouxe não sei quantos mil coreanos para trabalhar com ele na empresa dele, caramba. Caramba. para trabalhar lá em Manaus. Vai fazer uma vila lá só do. Vai. Esses caras são loucos. Os caras são loucos. Coreano? É. Morei lá. Falo com propriedade. Assim, no bom sentido. Aí o Valdir foi pra lá, aí... Não, você fala ser louco de disciplinado, de focado, de seguir Isso, uma de linha querer, e vai embora. De ser muito Que fazer, não aficionado, funcionar. disciplina asiático tem muita Desapegado gente. total, os caras. Ah, não, esquece. Tem apego nisso. Esquece. Os caras querem trabalhar, ganhar Quer ser dinheiro robô. pra... Exato. A vida dos caras é trabalhar. Eles são criados, né, disciplinados a vida inteira pelos pais, pelos familiares para serem... Tanto é que esses meninos que eu te falei que eram meus amigos, eles foram mandados pela família com 10, 11 anos pro Brasil. E ficaram... O índio ficou 7 anos aqui sem ver a família dele. Caramba. E Futebol. nem dá uns beijinhos. Nem bebe tomar uma.
Cara, Uma eu comecei influência. a levar eles pra festa. Ele, não bebo. O negócio dele era dançar. Ficava dançando lá no meio da galera. Eu Rodopiando. falei, que caraca doido, é né? essa aí, meu? Só que não bebi uma gota de álcool. Namorada não. Futebol. Mas é... Imersão Eu total. teve um cara que fez um curso comigo faz muito tempo, em 2014. E ele também era da educação física, não lembro se ele era técnico, Manuel, o nome dele. Ele deu aula em algum país, eu não lembro. Se eu falar aqui, eu tô mentindo. Ele falou assim que os caras chegavam lá e falavam assim, ele queria meter uma ginga, ela falou, viu, chegou ali no meio, você dá uma adaptada, se o cara fechou, você... Foi o quê? Que isso? Ele falou que os caras falavam assim, não, o professor mandou correr, Domina cruzar, só. correr, cruzar. É, disciplina. Ele falou que é assim, Que é o que o brasileiro Não tem. não tem. Não, mas por um lado, o futebol ele é tão anárquico que isso vale a pena. Gostei disso aí, anárquico. Porque você pega o cara, ó, nós vamos jogar nessa posição aqui, sua função é essa. Mas por que o brasileiro faz a diferença? Porque ele consegue resolver o problema dele de alguma Sim, forma com dá um habilidade. jeitinho. E essa habilidade ele aprende fazendo o quê? Que o cara manda? Não. É igual eu falei, você tem um problema, o futebol nada mais, resumindo o futebol. Problema, solução. E tem alguns que têm essa característica de vamos colocar uma criatividade aí, tirar o problema, e tem outros que não tem. Sim. Tem outros que vão jogar o basicão ali e às vezes vão bem. Por isso, mas aí E eu... depende da Por isso função, que você às vezes precisa fala, dele. Nossa, aquele ali não joga nada, mas tá lá como? E Porque depende ele da tem- função, você precisa dele. É. Entendeu? O cara que não aparece muito ali, não É. faz a graça dele, faz o basicão, mas na hora que ele precisa dar um rap, ele vai dar um rap e já era. Por isso. Mas isso a gente remete de novo à nossa sociedade, né? O brasileiro cresceu onde? Jogando futebol onde? Na rua. Sim. Via cachorro, driblava o cachorro. Lembra quando Aqui colocava os dois chinelinhos? que a gente Felipe. conversou lá sobre o Luxemburgo no Isso. almoço. É, que o O Luxemburgo Felipe, falou o que... Luxemburgo falou, a gente tá com o futebol sem evolução por causa dos campinhos. Que Também. antigamente você ficava lá no meio, você tinha que pular toceira, pular Também. o barro. Ti- Agora tirar é só da seu poça. site. E aí você tinha essa As imprevisibilidade escolinhas. e você Sim. sabia driblar isso. Literalmente É, driblar isso. literalmente. Sim. E o cara leva isso pra vida. Era a vida sofrida, mas o cara sabia levar. Por quê? Porque ele tinha isso. Hoje já não tem tanto como você falou. Mas eu não acredito que a evolução, a gente parou de Não é evoluir só por causa isso disso. também, né? Eu acredito que porque, até também, de novo, volto a bater na tecla de cultura. Se você vê, nós nunca fomos um povo estudioso. E nós vivemos na era da informação. Sim. Melhor, a era da desinformação já mudou. A era da Também é. informação já foi. Agora nós foi. estamos na época da desinformação. Então, Filtrar também, né? saber filtrar aquilo que é bom pra mim, pra eu chegar no objetivo que eu quero. E aí você pega um adolescente que cresce com um telefone na mão, absorvendo tudo de qualquer maneira, a todo momento, isso acaba afetando não só o atleta, mas o próprio cidadão também. Sim. Entendeu? Voltando pro lado do goleiro. Por que você acha que evoluiu tanto a posição assim em tão pouco tempo? Se for ver, foi pouco tempo. Cara, eu falei isso na aula. Eu acho que mudou por 3 questões. Tendências, né? Questões arbitrárias. Toda vez que o goleiro começa a evoluir, a dona FIFA vem e coloca uma regra nova. E os modelos de jogo, né? Nós, como treinadores de goleiro e goleiro, a gente acaba servindo a um time, né? Não é o time que serve a nós servimos o clube. Então, se o meu treinador quer jogar com o goleiro inserido no jogo, como no modelo de jogo dele, eu como treinador e o goleiro como goleiro, ele tem que saber aquilo que o treinador quer e se preparar Uhum. para aquilo, certo? Então, isso é uma das mudanças. E aí você pega, você pode voltar lá no começo do futebol com o Jula Grosic, que é um dos primeiros goleiros proativos, propositivos do futebol, onde ele tem o Puskás no seu companheiro de seleção, e ele começa a ver que só chutar pra frente quando tem um cara muito bom, fala, vou sair jogando, porque o meu time é bom com a bola. E outra, quando o meu time tá atacando lá em cima, eu não fico no gol, porque fica muito descompactado, ele ficava compactado com o time. Então Legal. toda a bola no espaço ele fazia a cobertura. Então vem daí Isso já não... Aí vem o termo sweeper keeper, que é onde começa. Mas eu tô falando de 1950. Aí, seguindo essa evolução, nós pegamos o Rinus Mitchell, que é o treinador que comanda a Holanda de 80 e poucos, se eu não me engano. Do Carrossel, né? Isso, Mas Carrossel. 78? É por aí. Acho. Eu sou horrível com datas. Mas enfim, e aí vem o Rinus Mitchell, que coloca Young Blood,
que é outro goleiro alemão, holandês, que era horrível como goleiro. É um dos piores goleiros da história. Se você pegar os números dele como goleiro, ele é horrível. Só que ele é muito inteligente. Olha Ele só. parava os problemas lá em cima. Não podia deixar o problema chegar no gol, porque daí eles estão, mas ele era tão... Não pode chutar. Tem que antecipar. Exato. Não pode chutar. Mas tudo bem. Mas né? essa troca de posição e esse futebol total que eles falam, ficava lá em cima. E aí os caras vendo esses erros todos do Youngblood, aparece Stanley Menzo. Que aí Menzo, o Menzo é melhor que o Youngblood, porque o Menzo defende mais e tem as mesmas características que o Youngblood. Divisão. Exatamente, ele consegue defender quando precisa defender e ele consegue parar a jogada lá em cima. Então aí aparece ele. E aí vem Cruyff. Aí vem o Cruyff e falou, não, futebol total, vamos jogar futebol, quero a bola, eu vou defender com a bola, eu quero jogar bola, e aí então o meu goleiro tem que jogar a bola com os pés também. E aí aparece, e aí nessa época também eles descobrem que o Menzo sofria muito gol de cobertura, porque ele era baixinho. E quem que aparece nessa época? Van der Sar. Porque o Van der Sar já é um goleiro muito mais alto, longilíneo, é muito mais forte, tem qualidade com os pés para jogar, é muito inteligente para ler jogadas e parar os problemas lá em cima, porque a linha é De alta. posicionamento. Exato. Isso aí, tá. Exatamente. E a evolução do Van der Sar é o Neuer. Então é toda uma linha evolutiva, mas assim, de goleiros propositivos, de goleiros proativos. O que não quer dizer que goleiros reativos também são ruins. Sim. Porque se você pegar Jan É que senão a Oblak, gente vai arrumar confusão aqui Sim, com os sim. caras, né? Sim. se você pegar o Black, se você pegar De Gea, se você pegar Loury, são 3 goleiros de características reativas, mas são goleiros tops do mundo. Sim. O que mostra pra mim que o futebol é muito democrático. Um cara que pode jogar com muita inteligência pode jogar e um cara que não. O estilo do jogo também, conforme o clube, né? Conforme Exato, o filosofia padrão de jogo, né? Filosofia. Eu não ouvi nenhum também brasileiro nessa escala sua aí atual. Ah, mas tem o Eu, Ederson. eu pego o Ederson, o Alisson também. Né? Ederson primeiro. O Ederson é um pouquinho mais, né? De ativo. Cara, é que Não, o, tô é, falando de cara bom. é que o Melhor. é Escala que- aí. é Escala aí. 3. O Alisson é mais. É que o Alisson, Reativo. por ele se aparecer por toda a história dele, né? Até agora saiu o ranking da Federação Mundial e o Alisson tá em 9º e o Ederson tá em 20º. Porque o Ederson, ele é muito mais um goleiro linha, né? Ele joga muito mais do que o Alisson. Porque a equipe do Manchester Também City... É o padrão, o estilo de jogo do clube. Exatamente. E o Alisson Quem não. que é o primeiro? Primeiro eu acho que tá o Black ou o Neuer. Um dos dois. É, o Neuer eu acho... Não, é que é isso que eu falei pra você, né? Nesse estudo que eu coloquei, o Neuer é o cara que consegue ser... comandar, porque daí entra os fatores psicológicos do jogo. E ele é muito forte psicologicamente. Não, o Neuer é topzera. Pra mim, o cara é fera, mano. Então eu acho assim, igual, voltando, né, no raciocínio, eu acho que o futebol ele é tão democrático que é difícil você colocar um ou outro. Né? São goleiros totalmente diferentes, jogando em esquemas de jogo totalmente diferentes e conseguem se sobressair perante os outros. Por quê? Porque são muito bons. Sim. Entendeu? Tem essa resiliência de saber lidar, de saber falhar e continuar mantendo um bom nível, porque goleiro, nessa parte psicológica também eu acho que hoje é a parte mais importante do goleiro. Se ele não tiver uma boa cabeça, um bom mindset do que ele está fazendo, ele também não vai conseguir chegar muito longe. Aqui no Brasil teve um episódio, não sei se foi ano passado, atrasado, do Sidão, do São Paulo, Sim, que sim. falhou 2, 3 gols, aí a turma zoou, deu o prêmiozinho, a menina teve que dar o prêmio, e o verdade, cara ali, né? meu, foi meio que ladeira abaixo, tanto que eu não sei onde ele tá hoje, Não, se não, tá, o Sidão, se está. o Sidão é amigo, conheço o Sidão já há muito tempo, excelente pessoa, excelente goleiro, mas eu não acho que a carreira dele decaiu por causa disso. Eu acho que ele já chega no São Paulo no ápice, ou Sim, já dele. passando a linha do Ele ápice. tá no platô ali. Ele já começa a descer. Sim, mas eu quis falar da questão psicológica. Ah, Como a sim, questão psicológica no jogo ali Ficou muito, pode dar uma balada ficou meio e que- aí o cara vai, concilia com essa queda, seja uma Sim, queda sim, natural da performance, da qualidade dele. E tem outra coisa que eu lembrei agora, não lembro com riqueza de detalhes, mas o próprio
que era goleiro do Corinthians antes do Cássio, Júlio César. Júlio César, Que está teve no Red Bull. Que teve algumas falhas ali, alguns momentos difíceis, até de vai sair do clube, não vai. Sim. E foi onde o Cássio veio E apareceu, né? ele caiu. Eu não lembro se ele foi pro Red Bull direto, ele passou por outros clubes. Não, acho que foi para outros clubes. Pra depois chegar no Red Bull e dar uma levantada agora. Né? Mas pra você ver a questão psicológica também de um atleta. É que se você vê que nem o Sidão entra num momento onde o São Paulo buscava um sucessor do Ceni. Também tem isso. Pesadíssimo. O Júlio César joga no Corinthians, onde o Corinthians busca um sucessor do Dida, se eu não me engano. Posso estar errado. Ou era o Felipe. Acho que foi o Felipe. E no Palmeiras a gente pode pegar o exemplo para achar um sucessor do Marcos. Então isso realmente não se respeita. Né? Se você vai na Europa... Então um pouquinho antes no Palmeiras, né? Com o Sérgio e o Veloso. Se você vai para a Europa, você pega um Manchester United que teve uma história de Schmeichel, Van der Sar, e aí vem De Gea. Se vocês lembrarem, a primeira temporada do De Gea, quando ele assume, ele toma muito frango. E até depois ele coloca muito na questão de que ele tinha problema nos olhos, ele teve que fazer uma cirurgia nos olhos, onde ele melhorou muito. E isso é outra questão do treinamento de goleiro que evoluiu muito, parte cognitiva, enfim. Então, assim, no Brasil não se tem essa paciência. Já na Europa tem, porque tô falando de Gea, tô falando dessa situação há 6 anos atrás. Quem que é o goleiro hoje do Manchester United? De Gea. Né? E nós estamos falando podemos falar do Bruno, o goleiro que substituiu o Marcos. Onde está o Bruno hoje? O Bruno é treinador de goleiro, parou a carreira nos Estados Unidos. É amigo meu, pessoal. Sim. O Júlio César hoje está onde? Está no Red Bull, já está em final de carreira. O próprio Sidão, entendeu? Eu acho que o Sidão era o cara pro São Paulo no momento. Só que o São Paulo não era o time pro Sidão. E o Sidão jogava com o pé também, né? Por isso, eu lembro que foi por isso que ele veio, né? Na época. Hoje o próprio Volpe. O Volpe joga muito. O Volpe já joga também eu conheço. Mas ele não tá jogando do jeito que ele joga ainda, né? Ele é um pouquinho mais agressivo. É porque o treinador pede isso, né, Everton? É igual eu falo, você tem que saber, você tem que ser resiliente para saber o que o treinador quer. Se o treinador quer que você seja mais agressivo, você tem que preparar um jogo mais agressivo. Se o treinador te quer mais como um escape para a zona de pressão, você vai preparar o goleiro para essa zona de escape de pressão. Então vamos dar uma pressão nele agora. Goleiro, tem que ter altura ou não tem, Valdir? O que é altura? Defina a altura. Não, 1 metro, o cara tem 1 metro, geralmente ferrou, pô. acima de 1,90, que eles falam que é o padrão aí, né? É que como que eu vou dizer? vou causar, ainda assim no futebol brasileiro se encontra, ainda a altura é fator de exclusão, né? Porque a gente quer preparar goleiro para vender, a gente não quer goleiro para jogar no nosso campeonato. Mas é exclusão, mas não é, né? Porque o Volpe... Não, por isso... É que o Volpe veio de fora Quantos também, né? metros ele tem? O Volpe menos, da nossa altura. 86? Tá aqui, Acho ele que é do tamanho. da nossa altura. Não, só é baixinho. Ah, Da sua altura. O Volpe, o próprio Júlio César também Não, o não Júlio é. César tem... O Júlio César César é 80 e alguma coisa. 82, 3. Entendeu? Então, assim, é fator de exclusão, mas ao mesmo tempo não é, depende da filosofia do clube. Ou não tinha outro, também colocaram ele, foi ficando. Não, e aí os caras não tinha mais aí, ele foi ficando. Aí vai ficando. Na hora que viu, o cara tava no Profissa. Agora fica. Aí os caras falam assim, mas é porque é no Brasil, né? No Brasil dá pra jogar. Que é o Volpe. Não é muito... Não, é baixinho. Não é. Aí os caras falam assim, mas é porque no Brasil dá pra jogar, né? O goleiro mais baixo dá pra jogar. Aí, não sei se vocês acompanham a Bundesliga, um dos melhores goleiros da Bundesliga é o Baumann, que é o goleiro do Hoffenheim. Ele também não é alto. Não é alto um pouquinho mais alto que você, só. Ele tem 1,87. 1,87 por aí, no máximo. E ele é um palito. Que também facilita muito na hora de sair jogando. Exato. Só a capa do grilo. É que na Bundesliga a gente vê muito essa questão física, mas e eu falo porque eu tive lá e acompanhei os caras por um determinado tempo, a questão mental em primeiro lugar. Que é o treinamento cognitivo que você trabalha mais hoje. Também, mas o mindset, a parte tipo, de vencedor, não se deixar bater a nada, de saber lidar com diferenças que acontecem. Concentração ali, focado, mentalização, vários liderança também. Então tudo isso é muito importante e você consegue ver nos goleiros. Se você pegar outros goleiros, de novo,
Tô falando de Bundesliga, onde a Bundesliga produz os melhores goleiros do mundo, né? Vamos falar assim, onde joga, mas não é. Se você vai pro Borussia Mönchengladbach, você pega o suíço. Fugiu o nome. Você pega Ele fugiu da resposta, né, também. de altura. Ele tá embasando a Tá resposta. embasando, entendi. Por isso, não. O que eu acho, voltando então na sua resposta, que eu acho que depende muito do clube, da política do clube. Eu quero um goleiro para jogar para minha equipe, para o meu mercado nacional. Eu tô produzindo goleiro para vender ou eu tô produzindo goleiro para jogar? Qual o mercado que eu quero produzir goleiro? Entendeu? Então, Eu acho que essa resposta que não tem, os clubes. Os clubes não têm. não tem. Eles não têm, porque eles querem o goleiro, ou o jogador que seja, para dar conta da classificação e a vitória no Paulista, e ao mesmo tempo, na hora que abre a janela, ele quer vender o cara, Exato. e aí se chegar outro técnico, ele quer o goleiro para... Que se adapta pra aquilo. Isso, entendeu? Porque... Que é tudo, né? Definindo. Não vou dar um exemplo aqui não, senão o Tom vai falar que sou clubista. Quer tudo e não tem nada. Quer tudo Não e vai não falar tem que sou nada. clubista. Mas você é clube. É que é o único time que eu acompanho. Eu vou falar de outro time que eu não acompanho. Você sabe quem é o treinador do Santos? Treinador do Lógico que Grêmio? sei. O Arzur. Azul, Vou mostrar aqui. que é azul. Azul. Arzur. Não, mas eu ia falar disso aí. Que veio o São Paulo, ele quis trazer um Um goleiro padrão de para jogo. jogar com o pé. Sim. Certo? Sendo que o Santos já tinha essa molecada que deu conta ano passado. Sim. Já tinha. Aí teve que contratar um cara para saciar a vontade O padrão de do jogo. técnico. Mas é que tá. Isso. E aí mudou. Mas aí é que tá. É que esses rapazes talvez não dariam conta pra fazer Naquele aquilo que eu momento. queria. Isso. Porque o Vanderlei não deu conta, que era o goleiro. O Vanderlei Porque vazou. não joga. Tentou lá, meu Deus do céu, filho. Mas É era melhor por eu isso. chutando de esquerda do que ele chutando de Isso direita. resume só uma coisa, a importância que o goleiro tem hoje no futebol. Sim. Porque ninguém dava essa importância hoje. E eu chego a conversar com gente aqui hoje que fala, pô, é difícil encontrar treinadores e goleiros com uma mentalidade proativa. Porque o cara quer ficar no canto dele, por ser uma profissão que está muito exposta, o goleiro é muito exposto muito e qualquer falha é julgada pela falha, os caras querem ficar na zona de conforto pra, né, até por ser muito Pra não se difícil, comprometer, né? ficar. A última vez que eu Mas conversei eu com... perdi meu, em off, né? Perdi meu sogro semana passada, o pai da gente faleceu. Ele mandou mensagem pro meu sogro. Também é um cara que acompanha o voo goleiro. Show de bola. Figuraça. Mas é cara antigo. É. É, É um cara que se o São Paulo pudesse, Mandava fora. a última vez que eu bati um papo mais técnico, aquele ponto de o goleiro não corre, ele meteu um bagulho de GPS no goleiro, o goleiro dele correu 5K. Em jogo? Ainda tá assim, Valdir? Evoluiu hoje, mais. o goleiro Você contou o aquecimento, fala a É o que verdade. o pessoal fala, o goleiro não corre. Contou o aquecimento e o campo que ele atravessou para ir do vestiário. O vestiário ficava no canto lá. Isso foi em 2016. Faz tempo. Nessa época também teve um jogo que o meu goleiro fez 32 passes certos. 32 passes certos. 4 Você postava o scout lá, eu lembro. 4 a mais do que o meu lateral esquerdo. Olha que doido. Né? Então, assim, é de novo. Sim. Até esse ano aqui, nós fomos jogar no contra o Bangkok United. Essa época você estava no Bangkok. Isso, essa época eu tava no Bangkok. Aí eu saí do Bangkok. E aí no Bangkok teve um treinador, o treinador de goleiro que chegou era um treinador muito reativo. E ele pegou, tipo, eu peguei agora para ver um mapa de calor no jogo. O nosso goleiro, se eu não me engano, ele correu 4K, 5K, e o goleiro deles correu 3. Porque era um goleiro muito mais reativo. Se pega o mapa de calor, era muito ali na entrada da grande área. O nosso já era um pouquinho mais à frente da entrada da grande área. Intermediário. Porque são as funções que demandam um pouco mais esse lado mais ativo do goleiro. E se você pegar Neuer tem o jogo da Algéria, contra a Algéria no Brasil, aquele jogo ele corre 8 km. Você é louco. É um jogo que eles O empatam, goleiro né? não corre. Isso. Não lembro. Eu acho que é um jogo que a Alemanha empata, né? É que depende Argélia. muito das Não é. funções, né? O que você quer? Eu vou jogar com linha alta, eu quero marcar sob pressão. Subir junto. Aí o que o goleiro tem que fazer? Ele tem que gerenciar o espaço. Porque Lógico. todo Não é de todo ficar desafio- embaixo da trave lá. Exatamente, porque daí se imagina, a linha alta lá, um buraco de 30 metros, se eu sou esse time, o que eu faço? Eu jogo a bola no buraco. Se eu tenho jogadores rápidos para ganhar essa bola, porque normalmente a defesa é um pouco mais alta, um pouco mais lenta, e o meu goleiro não está compactado, o que vai acontecer?
vai Com sofrer. furacão, né? Exatamente. E essa mentalidade, você acha que é a parte mais difícil de introduzir dentro do treinamento? Porque o cara tá lá, ele tá setado, ele aprendeu a ficar lá, defender. Se ele chegar no bico da área, ele já tomou uns 2, 3 gols por cobertura, ele tomou uma fumada. Se eu sair daqui, eu vou... E aí você tem que treinar o cara a ter essa mentalidade de Sim. cobrir o espaço, É aí que entra muito o trabalho de cognição, tomada de decisão, percepção. A gente tem muita regra do bola encoberta ou bola descoberta. O que quer dizer isso? Bola coberta é quando eu tenho um marcador no cara que tem a posse de bola. Se eu tenho um marcador que tá o cara na posse de bola, então eu fico mais adiantado. Agora, se esse cara que tem a bola ele tá livre, então eu tenho que ficar com cuidado, porque senão a cabeça ele vai ver fora do local. Para isso eu preciso do quê? Eu preciso de leitura de jogo. Para eu ter leitura de jogo, eu preciso saber o jogo que eu jogo. Eu preciso ter uma boa percepção de tudo que acontece na bola, que é a referência do meu posicionamento, do meu espaço, e ao redor. Esse cara pode fazer o passe ali, mas nesse posicionamento eu chego primeiro que ele. Eu uso assim, bolas paradas, né? Por exemplo, antigamente o cara colocava o goleiro na linha do gol e se ganhasse era bola. Hoje em dia é diferente, né? É cobertura do espaço. Então o meu goleiro, na bola parada, eu até comentei isso, a gente trabalhou muito com os goleiros desse ano, que eles tinham mais funções. Eles tinham que estar posicionamento. Você fala, tá vendo a bola lá? Então, quando você vê a bola posicionada, você ajeitou sua barreira, você está num posicionamento que a resposta tem que ser: se o cara chutar pro gol, eu consigo defender? Beleza, consigo. Se o cara meter essa bola aqui, ó, na frente, 5, 6 metros na frente, eu consigo chegar na frente de todos os defensores? Sim, então é ali que você tem que estar posicionado. Independente de estar muito à frente ou muito atrás. E aí, quando ele bater na bola, eu tenho que tomar a decisão, tenho que ter a percepção de tomar a melhor decisão entre sair ou ficar. E aí, se sair, como eu vou sair? Eu vou sair para encaixar ou vou sair para socar? Se eu sair para socar, para onde eu vou socar? Uma voadora. É um carrinho, E agora, é um recurso. dentro dessas tantas perguntas, não se esqueça, é sobre pressão, Sim. com um agravante meteorológico, que pode ser chuva, neve, vento. Então, assim, não é tão fácil, não é só tomar a decisão. Por isso que o nível de concentração e o poder psicológico dele tem que ser muito alto para conseguir ter uma tomada de decisão muito fina perante a situação. Isso que eu acho que você respondeu, sim. Se o cara tem essa parte cognitiva, ele consegue pensar estrategicamente, ele está um passo à frente. É mais fácil eu treinar as partes físicas, a queda, o encaixe, sei lá, saída de gol, a saída, o socar. Isso é mais fácil e já deve ter uma metodologia muito mais definida que sempre se treinou. Sim. E agora a parte de pensamento, de cognição, do cara ter essa decisão, ter a leitura do jogo que se fala. Tomar decisão. É mais complexo, porque tem uns cara burro, velho. Nossa senhora. Que eu passo raiva, o cara burro. O atleta chega a ser visto como um chão de fábrica, né? Nossa, tem uns caras que é burro. Que aí você tem que pôr o cara pra pensar, né? Mas isso a indústria do futebol, ela tá mudando pra isso, porque já se começa. Eu não posso te dar mais informações a fundo porque eu não tô no Brasil. Mas se você olhar fora do Brasil, hoje em dia é muito voltado para isso. Porque eu até tava falando pro pessoal, né? Pô, vocês não querem que eu fale de goleiro inserido no modelo de jogo. Isso é um papo que já tá ultrapassado. O goleiro já foi inserido no modelo de jogo. O goleiro já joga com os pés. Hoje, qual que é o trabalho do goleiro? É gerenciamento de espaço. O futebol é espaço, saber posicionar exatamente. o pessoal. Para isso eu preciso do quê? Inteligência. Ele vai treinar mais tática, né, Roger? Nós estamos hoje no futebol, falando globalmente, nós estamos na era do jogador inteligente. É um jogador que, igual eu falei, resolva problemas. Porque se você olhar atrás, né, na nossa história, principalmente do Brasil, nós somos muito focados, o treinamento de goleiro e o próprio futebol em si é muito focado em demandas físicas e técnicas. Física e técnica. Eu cresci treinando física e técnica. Sim. Eu não sabia, com 16 anos, eu não sabia montar uma barreira, não sabia organizar uma... Quem vai em qual número da escanteio, barreira. Porque não me passava. Depende de quem bate. Quem vai bater? Quais as possibilidades? O que esses caras batem? Exatamente. Então eu nunca foi me passar essa informação quando eu era... E isso eu falo também nas palestras que eu dou. Hoje nós vivemos na era da informação, já passando da desinformação, saber filtrar tudo isso. E eu, como treinador que tenho acesso ao dado, né,
a esses dados, filtro e passo pro meu goleiro as melhores informações. E trabalho ele perante a isso. Não é só cair, levantar, correr. Como eu vou cair? Para que eu vou cair? Precisa. Exatamente. Precisa cair. São todas respostas que isso tem que ter no meu treino. Porque o jogo vai pedir isso dele. É que antigamente os treinos eram 10 repetições de cair. Exato. Rasteira, meia altura, alta. Exato. E, cara, pro outro lado agora. Um cara, padrãozinho hoje ali. já Hoje ninguém Não, o fala. que me mais mata, isso. cara, é quando o goleiro já vai caindo. Nossa, isso depende do atacante, é uma delícia. É o que o atacante quer, velho. Mas Vem caindo, que é mas assim que... O cara já vem aqui, ó. O futsal influenciou bastante nessa Na questão de do sair mano a com o pé Sim, e mano a sim. mano Ah, também, sai com o pé. no individual bastante. hoje, O né? futebol tem muita... O futsal agrega muito ao futebol. Tanto é que na Europa, as crianças hoje crescem futsal, futsete e futebol. Olha só. Porque se respeita. Como que eu vou colocar... Vamos usar o Espaço. goleiro de novo. Vamos colocar o goleiro de novo. Como que eu vou colocar um goleiro de 9 anos para jogar numa trave oficial? Não dá. Você vai acabar frustrando o menino. Porque a chance dele pegar a bola é muito difícil. Você Então é frustrou? fácil fazer gol. Hã? Você frustrou? Pra caralho. Eu pra caramba. Mas era muito mais Você fácil fazer saía gol, e velho. tum, gol. Só Era tinha. muito mais fácil Só fazer no gol. cobertura. Saia louco, comer umas coxinhas aqui. Pior que é verdade, não tem como. Então, assim, Tem. você acaba frustrando a criança. E aí, se você coloca um goleiro numa baliza menor, onde a chance dele de sucesso é bem maior, você acaba motiva, né? motivando ele. Aí você vai colocando dificuldade pros jogadores de linha também. Também, Porque no exatamente. campo fica mais e aí fácil. fica muito mais prazeroso o jogo. E se É. respeita muito mais. Sim. Entendeu? E essa parte que você falou da parte do mano a mano, do goleiro sair caindo, né? Isso aí também olha-se muito parte técnica. Mas se você vê um enfrentamento mano a mano, ele nada mais é que um enfrentamento psicológico. E a tática do goleiro é, eu sei o que você pensa. Então, perante eu sei o que você está pensando, eu posso te dar um ângulo aqui para você bater, que você fala, ah, é lá, então eu já sei que você vai bater lá e eu já Sim. antecipo você. Que eram São- antigamente os pênaltis, né? Que a Exato. galera dá um lado. Isso não a sei gente o quê. chama no futebol, no treinamento, na parte específica de goleiro, de tática individual do goleiro. É uma tática que eu uso para uma técnica, uma estratégia. Tentar Pra ter a persuadir, tentar... Só que Exato. também hoje induzir o erro. tem uma facilidade muito maior porque tem muito analista. Então, por exemplo, você vai jogar contra o Flamengo. Pô, você já sabe que vai estar fulano e fulano no jogo. Uhum. Você vai chegar no goleiro e falar, ó, esse cara aqui, quando ele pega a bola em tal lugar, ele faz... A tendência dele Tendência maior é é fazer essa. isso, E isso, isso também, É, muito isso doido. você falou dos analistas, mas isso também é um trabalho do treinador de goleiro. Sim. Passar para os seus atacantes como que o O goleiro... outro O goleiro outro goleiro... reage. Essa é uma das Pros características. dois porque lados, né? O próprio treinador de goleiro, ele tem muito acesso à informação, ele faz muita análise. Ele sabe como o goleiro adversário, por ser... Você sabe, goleiro gosta de ver goleiro. Então você sabe. Na Tailândia já fui jogar jogos e eu falei, ó, bola parada na frente do goleiro. Ah, mas por quê? Porque ele tem Isso. muita indecisão. Chuta na cara do goleiro. Demora muito. É, chuta na cara do goleiro, velho. Antigamente era Mas assim. é isso, chuta Você na vai cara do sair, goleiro, velho. primeira bola, chuta na Não, cara. vai cruzar a bola, bate um balão que a bola faz assim, o cara só faz isso aqui, ó. Isso, Chuta ó. na cara do cara, Teve- vai que alguém Aconteceu- encosta e tal. Aconteceu isso contra o Barcelona essa semana. O cara meteu na área lá, ele não cheguei foi a ver. na bola. Teve um lance do campeonato tailandês com o Ibson, né, que é um jogador brasileiro que tava com a gente lá. Teve um goleiro, ele saiu uma vez mano a mano com o cara já caiu. Aí eu falei, o Ibson, espera, segura que ele vai cair antes. Ah, o cara caiu antes, só deu uma cavadinha. O Ibson é aquele que jogava no Santos, no Flamengo? Não. Porque lá ele tá velho já também. Esse é outro. Esse é outro. Faz tempo, hein? Isso daí. Esse jogou no Valência, na Ilha da Madeira, jogou... Tava lá na Tailândia já há 2, 3 anos já. Mas e depois ele falou, pô, é verdade, né? O cara cai antes. Você comentou Vai cair. de neve, vento e tal. E eu lembrei que hoje em dia também tem o fator grama, né? Que o fator sintético, grama Sim, natural. Quando eles molham também, Sim. dá bastante diferença, né? Normalmente eles molham muito pra aumentar a velocidade da bola rolando, né? Pro goleiro é diferente, O muda tudo, goleiro, né? o kick da bola, né? Tem muito lugar que a gente vai jogar na casa dos caras, você faz o aquecimento, o gramado tá seco. A hora que Você vai volta o pro gramado tá molhado. molha. Faz muita diferença. É igual bola, você treina pelo... Tipo de bola. né? Exato, tipo assim, quando as bolas novas chegam, eu sou o cara mais chato que pega as bolas novas. Pô, só quer bola nova? Não é porque eu sou egoísta e eu quero chutar bola nova. Porque na hora do jogo. É porque a bola nova, se você pegar, né, que nem lá na Tailândia, a bola nova, ela era pequena.
Quando a bola é pequena, ela é mais rápida. Coisa lá. Só que a bola vai ficar na vela, ela vai dar uma inchada. E ela perde velocidade. Esse muda mais de direção milésimo de também. segundo, essa variante dela, faz toda a diferença pro goleiro. E o jogo é com as bolas novas. Exatamente. Normalmente são as bolas novas. A que o Valdir gostava mesmo era dos limão que ele treinava. Limão? Tacava limão? Tinha umas bolas que começavam a perder a cor. Chamava Sim. de limão. Ainda bem que E cor também não é descolorido. A cor também não é o forte dele, porque ele é daltônico, então também... Ixi, rapaz. certo grau. Aí, como você sabe? Como você sabe o time é divertido? Depende do uniforme, Eu ferrou. sabia que ia chegar Qual que é nessa. esse aqui? Eu sabia que ia Depende do chegar. uniforme, Eu ferrou. tava esperando chegar nessa. Ah, eu já tive. Deixa eu contar uma. Vou contar uma. Quando a gente tava jogando no... Acho que no Campo Limpo a gente tava. Teve um treino, eu aquecendo, ele já tava no coletivo. Ele começou, Everton, vem cá. E eu, por quê? Vem cá, pô, não sei o quê. Papapá. Eu, caramba, peguei e fui lá, deu outra... O que foi, Valdir? Esse treinador do caralho aí colocou um colete cinza e um colete, sei lá que cor. Pra mim é tudo cinza essa porra. Azul entra claro. aqui, entra aqui. Azul claro e cinza. Mas é. Era amarelinho e cinza. Pra ele era tudo cinza. Ele Aí saia você jogando não com o atacante assim, ó. E o treinador dando dura nele. Mas agora, um tempo Olha atrás. só, velho. Um tempo Você não atrás. avisou o treinador, pô? Nem eu sabia. Até você ninguém explicar. sabia. Nós estávamos fazendo um treino que era 4 gols, né? Um de frente, assim, tipo um losango, né? Os gols de frente. Mas espaço bem curto. E era laranja, amarelo, vermelho e azul. Eu só sabia quem era o azul. Os outros três, mas nossa senhora. Aí eu saí jogando os caras, e aí, Valdir? Falei, pô, foi mal. Aí eu, pô, e aí, Valdir? Bola é nossa. Falei, pô, desculpa. Aí o treinador, né, que era meu, falei, e aí, Valdir? Eu falei, pô, é tudo igual, meu. Ai, cara. Caramba, velho. Eu chegava no alojamento, fera essa camisa que eu comprei, né? Nada a Verde. Falei, não, Valdir, esse daí é rosa. Que rosa o quê? Não sei. A escova de dente, mano. Cara, era só... Trocava Meu escova de dente, Quanto pegava que a do gente outro. bagunçava. Não, eu fui comprar escova de dente uma vez. Naquela época tinha goleiro louco, é estranho, né? Morde a franha. Aí eu fui comprar a escova de dente. Tomar a escova de dente. E aí, mano, essa escova de dente, aqui tem escova de dente. Escova de dente rosa, mano. Falei, onde tá rosa, essa porra aqui tá louco? Todo mundo tirando Hoje tá sarro, liberado. ligado? Antigamente Hoje, deixava. hoje pode. Olha só, rapaziada. É, hoje pode. Eu tava esperando esse ponto chegar. Chegar? Eu vim de casa já pensando que ia O chegar. que você ia contar? Eu veio só contigo. Ele, Não, mas na verdade, eu assim, ele deu a letra pra mim. Na hora que chegar no finalzinho, você dá esse... Entra no assunto. É, né? você dá esse Eu assunto. já ia entrar no final mesmo. Não, mas eu não sou, tem diversos graus de daltonismo, né? Eu tenho Nível 8. intermediário, assim. Que o dele não é Que ele preto e sabe, branco, não né? é preto e branco. É que inverte Mas algumas eu tenho um cores. amigo que é, Inverte cores? que é, algumas cores inverte. tipo, laranja, tonalidades, né? Laranja, amarelo, vermelho, marrom, verde. Tudo igual. É que nessa agenda marronzinha aí. Olha lá, todo mundo. Mas não é marrom? Pergunta pra ele como Vai que ele cortar, fazia. isso aí vai cortar. Né? Pergunta pra ele como que ele fazia com o lápis de cor na escola. Não, quando eu fui tirar a carta, Vai ser processado, cara. vocês nunca viram quando foi É tirar a a carta? Associação dos Daltônicos Você não, processa você não ele. coloca. Vamos bloquear, né? Você coloca o olho assim, o cara acende a luz, né? Aí eu tô aqui, né? Pronto, acendeu. Pum! Aí o verde, aí o cara não. Aí eu. Aí o cara de novo, né? Acendeu, aí ele pode falar, eu, tá bom. Não sei. Verde! Aí ele apagou, não. Volta aí, sério? Aí eu falei, não. Tô zoando. Aí eu. Humorismo! Aí o vermelho, que o vermelho ele é mais forte, o vermelho. Ah, tá. Eu falei, Passou só por favor. sério? Ele passou só por favor. Não dá pra ser bom em tudo, cara. Nos outros países é diferente o semáforo? É tudo vermelho, Não, amarelo. o que eu sinto diferença, cara, é dirigir carro normal, né? Carro Automático. normal, porque vai tudo automático. E, meu, se eu entro numa rua que não tem sinalização e não tá vindo carro, eu confundo, tipo, não sei se eu fico na direita ou na esquerda, né? É porque lá também é. Sim, aí eu tava com a Dani, a minha esposa, aí nós viramos a curva, ela... E aí, tá na contramão por quê? Eu falei,
Só pra ver se tá esperta. Que bom que ela vai estar ouvindo. Só pra ver se tá ligeira aí. Falando nisso, nós vamos trazer ela pra falar, porque ela foi lutadora lá na Tailândia. De boxe Muay tailandês, Thai. Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai. Na Coreia é Taekwondo. Então, na verdade, ela começou na Coreia. O Betel é taekwondo, né? Ela fez taekwondo na Coreia, que na verdade lá era o Muay Thai, mas voltado pro taekwondo. E depois a gente se mudou pra lá, pra Tailândia. E na Tailândia, de vez eu até falava pra ela, pô, faz alguma coisa, ficar vivendo minha vida, eu tô sempre viajando. Meu, ela foi treinar, e ela foi treinar numa das maiores academias de Muay Thai. Da hora. Bem legal. E aí foi pras lutas, tem vídeo dela lutando, você é louco. Eu já vi alguns. Tomando ponto assim, ó. Aqui, tipo, caiu, é igual açougueiro, já vem dar Os caras vêm costurada, assim, hein? é. Nossa senhora. E acordava, corria 10 km pra começar a treinar. Eu falei, eu nem quando eu jogava bola eu corria 10 km. O goleiro não corre isso. Você é louco. Não dá. E ela corria 10 km pra começar a treinar. Tá Depois de correr 10 km, aí começava o treino. Precisa evoluir essa posição. Muay Thai eu lembro do dragão branco. Do filme? É. Ah, Lembra o cara quebrava? sim. Mas, meu, Olha lá, falei que essa cadeira tá Falando- zoada, falando velho. em Mas era quebrar. de propósito. pegar os trouxas. Vou pegar outro depois. Quer fazer a pergunta final? Pode fazer, você que é goleiro. Eu não, já fiz um monte já. Fazia tempo que eu não perguntava os bagulho pro Valdir. Foi até bom pra atualizar. não tô muito Atualizar a atualizado. questão de... Faz a pergunta sobre de criança que você gosta de fazer. De criança? Então, um jovem. Jovem adulto. Não, é sério, É que ele começou a dar risada na vez, zoeira. Cara, não me leva a sério. Sério, pô. Na vez Vai, zoeira. não, é sério, é sério. Ele Não, faz. sério. Dica. E a pergunta é... Vai. Não, ele tá dando risada. Por que você tá dando risada? Não, para um jovem, um goleiro aí que sonha em seguir como profissão, que dica você daria, além de algumas dicas aí que já tem de senso comum, algo para ele pensar no futuro, que você traz essa visão do mundo globalizado aí pro goleiro. O que você falaria? Então, um moleque lá, 12, 15 anos, que acredito, 12 anos ali é a idade de começar a se especializar, Sim, para ter uma sim. especialização precoce. Eu acho que é entender as variáveis do jogo e saber absorver as informações, né? Para criar uma inteligência a longo prazo que isso te deixe apto a fazer, a ter o esporte, se você quer ter o esporte como profissão, entender essas variantes para que isso te tenha uma cabeça resiliente para aquilo que possa ser, porque o que nós estamos falando hoje do futebol, em 6 anos vai mudar. E para onde isso está mudando? Você tem que, então, essa cabeça resiliente, apta para essas mudanças, vai deixar o cara apto para ele ir para onde for. Agora, se ele tiver uma cabeça só focada a jogar desse jeito, e aí mudou, você automaticamente vai ser excluso. Um exemplo disso aí, quando o goleiro não jogava com os pés. Certo? Aí o goleiro agora tem que jogar com os pés. Quem não joga com os pés faz o quê? Exemplo, o Santos com o Vanderlei. Aí ele perdeu a oportunidade dele, entendeu? Então, assim, para a criança é a mesma coisa. Ter uma cabeça muito flexível para todos os tipos de informação, para ser bem treinada com aquilo que pede o jogo. Então, antes de falar de técnica, tática, eu acho que vai muito nesse pensamento, né? Tem uma cabeça, uma mentalidade flexível para entender o que necessita e aprender a ser coachable, como fala, treinável, exato. Tem que ter um mindset de crescimento, Isso aí. não um mindset rígido. Ó, Flexível. tem um livro aí, você lê o livro. E é isso. Tivemos Já aqui li, já então com o Valdir Bardi. Obrigado, viu, Valdir, por ter vindo aí com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, sempre bom estar falando. E vocês sabem que eu não gosto de falar, né? Eu devo perceber. Já chamei de propósito, já É sabia. bom, a gente fica só no Pitaco toreando. de 1h20. Isso aí. Baita de um pitaco. Baita de um pitaco. Que pitacão. Que pitacão. Obrigado, gente. Até mais. Acompanhe nossos próximos episódios aí nas redes sociais e também nas plataformas digitais. Um abraço. Valeu! Muito obrigado.